Muito bem, vamos então ao nosso estudo a respeito da oração no Sermão do Monte. Sabemos que certo dia Jesus subiu ao monte lá na região do Mar da Galileia, talvez contemplando aquele lago tão lindo, aquele céu tão bonito ali da Galileia, e uma grande multidão o ouvia. Jesus os fez assentar ali na relva e começou a ensinar muitas coisas a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas tão simples, mas tão essenciais no conhecimento de Deus. Ele chamou, ou nós podemos chamar este sermão de o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Os discípulos pediram ao Senhor isto: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou aos seus discípulos, João tinha uma comunhão profunda com Deus. João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. E os discípulos do Senhor falaram: Senhor, desta mesma forma, nós queremos ter este relacionamento como tu tens com o Pai. Nós queremos também ter com o Pai. Ensina-nos a orar, mostra-nos como nós devemos fazer para orar e conseguir entrar nesta dimensão de intimidade com Deus. Ensina-nos a orar. Como deveriam orar? Jesus ensinou: sem hipocrisia, sem vãs repetições, buscando somente a Deus, reconhecendo a onisciência de Deus. Então Jesus ensinou, colocou estes tópicos na oração. Ele disse: quando vocês orarem, não serão como os hipócritas. Eles acham que vão orar muito, repetir muitas coisas, vão ser ouvidos por isto, estão orando para serem vistos pelos homens. Vocês não serão assim. Vocês não vão orar como os hipócritas, nem com vãs repetições, mas buscando somente a Deus. Não orar por obrigação, não orar repetidamente, como contando as continhas lá, quantas vezes vou rezar aquela mesma reza, como se Deus fosse ouvir pelo cansaço. Mas nós vamos orar de todo o coração ao Senhor, sabendo que Ele é bondoso, fiel para nos responder. Em Mateus 6, de 5 a 8, está escrito: sem hipocrisia. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tudo o que nós fazemos aqui na terra, há um paralelo no mundo espiritual, é recebido por Deus ou não é recebido. Aquilo que nós fazemos para o Senhor aqui, nisto há recompensa. Haverá um galardão, haverá uma medalha, haverá a recompensa para o nosso viver, para tudo aquilo que fazemos para Deus. Mas aquilo que é uma coisa tão espiritual como a oração, mas é feita para aparecer, é feita para que os homens vejam, então já foi recebida a recompensa aqui na terra. Os homens já viram, já aplaudiram, acabou. Não tem mais nada diante de Deus. Por isso, Jesus ensina a orar para recebermos a recompensa diante do Pai, buscando somente a Deus. O texto diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor está dizendo aqui que nós vamos entrar na presença de Deus. Não orar, muitas pessoas ficam preocupadas em fazer uma oração bonita, uma oração para os outros verem, uma oração com palavras elaboradas, bonitas. Nós temos de orar a Deus. Ele nos sonda, nos conhece e Ele diz, Jesus nos ensinou dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta e somente você e Deus, somente os dois. Ali você vai falar com o Pai, e o Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará. A recompensa não é aqui, a recompensa é lá diante do Senhor. Por isso, nos Gideões nós oramos com a porta fechada, na torre, na igreja, ou mesmo nos lares, onde somente nós e Deus, numa intimidade tão grande com o Senhor, podemos falar com Ele e receber a sua resposta. Podemos crescer e desenvolver na intimidade com o Senhor. O Senhor diz para orar sem vãs repetições.
Olha o que o texto diz. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não ficar repetindo. Há pessoas que pegam até um colarzinho, as continhas e ficam contando quantas vezes vão repetir o Pai Nosso, quantas vezes vão repetir aquela oração. Não useis de vãs repetições. Não é ficar falando a mesma coisa. Se para nós isso é desagradável, nós sabemos que Jesus orou ali no Getsêmani 3 vezes falando as mesmas palavras, mas não eram vãs repetições. Jesus estava ali trazendo o seu coração, ele falou, interrompeu para chamar os discípulos, voltou a orar, interrompeu novamente, voltou a orar. O seu coração aberto diante de Deus. Nós podemos falar com Deus a mesma frase, o problema não é esse, mas é a questão de vãs repetições, uma programação, uma sequência programada como se aquilo fosse impressionar Deus. Jesus disse, os gentios acham que por muito falarem, eles serão ouvidos. E o Senhor está dizendo, é um coração aberto, é um coração contrito diante dele, reconhecendo também a onisciência de Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes de que lhe o peçais. Quando a gente vai orar, nós devemos reconhecer a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, Deus vê, Deus sabe o que nós precisamos. E o texto diz que antes que a gente fale, Ele já ouviu. Ele já preparou tudo para nos responder antes que a gente peça. Portanto, quando você for orar, reconheça que Deus é onisciente. E reconhecer que Ele é onisciente, e não somente isso, mas Ele é onipotente. Ele pode nos dar todas as coisas, e Ele tem todas as coisas para nos dar. Basta pedir. Pedir segundo a sua vontade, pedir sabendo que Deus é Deus e que nós somos homens e necessitamos dele. O modelo de Jesus para oração é o Pai Nosso. Uma oração tão conhecida e recitada tantas vezes sem a compreensão de toda a profundidade dela. Nós queremos estudar bem devagarinho esta oração. Em Mateus 6, de 9 a 13, está escrito, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor nos ensina a orar ao Pai. Jesus vai nos dizer que nós vamos orar no nome dEle, em nome de Jesus. E é o Espírito Santo quem nos dá a unção, é o Espírito Santo quem traduz diante do Pai toda a intenção do nosso coração, mesmo que não estejamos orando dentro das normas da Palavra de Deus. Mesmo que você esteja orando dizendo, Senhor Jesus, o Pai vai ouvir. Mesmo que você termine dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você deve terminar dizendo, em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós vamos orar. Mas o Pai recebe, porque o Espírito Santo aperfeiçoa a nossa oração diante dele. É o Espírito Santo quem traz ao nosso coração essa intensidade, esta unção, esse mover que vem em lágrimas e que nós sentimos a doce presença do Senhor. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois oramos, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pedido de que a vontade de Deus seja feita. Nós não vamos orar conforme a nossa vontade. Nós não vamos impor a Deus a nossa vontade, mas que a vontade dele seja feita aqui na terra, na nossa vida, como ela é feita nos céus. Depois, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não há uma necessidade mais premente, mais urgente do que o sustento da própria vida. O pão de cada dia. Ah, quantas pessoas têm a refeição à sua frente, têm o almoço, têm o café da manhã e se esquecem de agradecer. E se esquecem de louvar a Deus, de dizer, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está suprindo a minha necessidade, porque é o Senhor quem me dá
o pão de cada dia. Ele nos ensina a orar pelas nossas necessidades e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso, ela começa no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí traz o céu para a terra. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Aí a oração entra no nosso dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, aqui na terra. E entra então a oração nos nossos relacionamentos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso entra em todas as áreas da nossa vida. O perdão. Como é importante o perdão, para que nós possamos ter uma vida feliz, uma vida livre, uma vida saudável, uma vida bonita, uma vida realmente feliz na presença de Deus. Ela implica em perdão, perdoar e sentir-se perdoado e ser perdoado. E continua dizendo a oração: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós vimos que a oração começou no céu. Pai nosso que estás nos céus, veio para a terra, para o nosso dia a dia, o pão nosso de cada dia, entrou no nosso relacionamento, perdoa-nos como nós perdoamos aos nossos devedores. E agora a oração do Pai Nosso entra para baixo, onde o inimigo está, onde no subterrâneo o inimigo planeja nos assaltar, nos tentar, nos matar, nos destruir, nos roubar, nos tentar e vir com acusações. E o Senhor nos ensina a orar nesta área dizendo: não nos deixes cair, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ora por essa questão aqui, o que está abaixo de nós, o reino das trevas, não nos deixes cair. E a oração volta para o céu novamente, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quando nós temos este entendimento da oração, este entendimento de que a nossa vida envolve céu, terra e a tentação e o nosso inimigo, mas que nós devemos começar e terminar nos céus, começar e terminar na presença de Deus. Esta oração de Jesus, ela nos serve de modelo em sua sequência. Começa com a adoração, verso 9, prossegue com submissão à vontade divina, verso 10, apresenta petições ao Senhor, verso 11 ao 13, e termina com louvor. Jesus nos deu um modelo de oração, começando com adoração, prosseguindo com submissão à vontade de Deus, pedindo para o suprimento das necessidades, e então a oração termina novamente com louvor. Nossa oração revela o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais oramos, quanto mais nos prostramos, quanto mais nos rendemos a Deus, a nossa oração mostra isso, como estamos diante de Deus, como é o nosso relacionamento com Ele. Pai Nosso, Jesus nos mostra qual deve ser o nosso relacionamento com Deus, relacionamento de Pai. Nós não vamos chegar a Deus como se fôssemos alguém desconhecido, mas nós vamos chegar a Deus chamando de Pai, Pai Nosso. E para que Deus seja o nosso Pai, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. E nos tornamos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus deu sua vida em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. E nós o reconhecemos e proclamamos como nosso Salvador e como nosso Senhor, o dono das nossas vidas. E então podemos chamar Deus de Pai, Pai Nosso, nosso Pai. Nosso Pai, nós estamos dizendo que Ele é o nosso supridor, Ele deu-nos origem, é o Criador, é o nosso modelo a seguir, é maior do que nós, mais experiente, estará sempre à nossa frente, fornece no seu DNA semelhança e ensina-nos o caminho. Quando a gente fala de
pai. Um entendimento de pai é esse, ele é o nosso supridor. É o pai que é encarregado de dar o pão ao filho, de dar a roupa, de dar o teto. Ele nos deu origem, é o pai que nos deu origem. Nós nascemos, temos um pai e uma mãe, nós somos o fruto da união de duas células. O pai nos deu origem, o pai nos dá essa paternidade, essa segurança, essa identidade. O pai torna-se o nosso modelo. As crianças seguem o modelo do pai, querem calçar o sapato do pai, falar como o pai. Ele é o nosso modelo, Deus é o nosso modelo. Modelo de amor, modelo de vida, modelo de alegria, de paz. Deus. E em Jesus nós temos esse modelo. Ele é mais experiente. O filho é pequeno e está aprendendo com o pai. O nosso pai é experiente. Ele nos fornece o seu DNA, a sua semelhança. Deus quer que sejamos filhos semelhantes a Jesus, em toda esta beleza, e Ele nos ensina o caminho. Ah, como é maravilhoso poder chamar Deus de Pai e saber que Ele supre as nossas necessidades. A expressão Pai Nosso nos leva a entender que fazemos parte de uma grande família. Deus não é apenas meu Pai, mas é nosso Pai. Quando nós dizemos Pai Nosso, nós temos este entendimento de que Ele não é apenas meu Pai. Não sou apenas eu que existo, mas eu tenho irmãos, eu tenho uma grande família. Isto me faz amar aos meus irmãos, amar uns aos outros. O meu correto relacionamento com Deus me coloca em correto relacionamento com meus irmãos. Quando eu entendo que Deus é o nosso Pai, eu entendo que tenho irmãos. Entendo que tenho irmãos que, assim como eu, foram comprados pelo mesmo preço, pelo sangue de Jesus. Valem diante de Deus o mesmo que eu valho. Saber que temos o mesmo Pai nos aproxima uns dos outros e nos torna mais compreensivos e cheios de amor e compaixão. Ah, quando eu sei que Deus é meu Pai, Pai nosso, que eu tenho irmãos, que eu tenho uma família, eu não fico com o dedo apontando as culpas, as falhas uns dos outros. Eu não fico com o dedo em riste como um juiz dos meus irmãos, mas o meu coração se enche de compaixão, de amor. E é isto que a palavra de Deus nos diz, que devemos nos amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros. A expressão que estás nos céus nos traz o reconhecimento da soberania de Deus, reinando sobre todas as coisas. Quando eu digo Pai Nosso, que estás nos céus, eu compreendo que Deus está acima do universo, acima das estrelas, acima das galáxias, acima do universo, e Ele está reinando sobre todas as coisas. Eu preciso ter este entendimento da soberania de Deus para que eu tenha paz, para que eu possa usufruir de toda a paz que Deus nos traz, sabendo que meu Deus é grande, grande, grande demais e reina sobre todas as coisas e todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Ele está nos céus. O Senhor reina sobre todas as coisas criadas, tanto nos céus quanto na terra, trazendo-nos o fortalecimento de nossa fé e certeza de que Ele ouve e atende às nossas orações. Quando nós temos este entendimento da soberania de Deus, os nossos problemas desaparecem. Que problema eu tenho com um Deus tão grande? Um Deus que reina sobre tudo, um Deus que até o diabo, para fazer qualquer coisa, para me tentar, ele tem de pedir licença a Deus, ele tem de pedir a permissão do Senhor. O Salmo 115, de 2 a 3 diz, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nosso Pai que está nos céus. Ah, como é importante sabermos isso, que o nosso Deus reina sobre todas as coisas, que Ele está nos céus. Os céus são os céus do Senhor. A terra, porém, deu a Ele aos filhos dos homens. Aqui na terra, nós podemos ligar a terra aos céus através das nossas orações, sabendo que nos céus dos céus, o nosso Deus reina sobre todas as coisas e por causa disso nós podemos descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Salmo 115, 11 diz: confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Que você possa confiar, saber que Pai Nosso, que está nos céus, é este Deus maravilhoso em quem podemos descansar e que nos leva a entender que somos uma grande família e vivemos para a sua glória. Amém? Que Deus te abençoe.